Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, neste evangelho de hoje, escutamos Jesus dando a seus discípulos instruções e mandando-los a todos os povoados aos quais ele tinha que ir. É muito interessante esta passagem de Mateus, não? Este capítulo inteiro chamam o discurso pastoral de Jesus, ou seja, é quase que um treinamento. Do mesmo jeito que o reitor de um seminário faria com os seminaristas, não? Mandando-les a pregar, não? E ensinando-les a ser padres, etc. Jesus treinava seus discípulos. E ele dizia: ir deste jeito, não levem bolsa, dinheiro, entrem na casa que os acolham, etc, etc. Dá um monte de instruções, não? E depois vemos também que Jesus escolhe alguns discípulos. Não é todo mundo, mas ele escolhe 12 em outra ocasião. Lucas nos conta que ele escolheu também outros 72, um grupo maior, e também os enviou a muitas igrejas. Pois bem, o que significa tudo isto? Eu acho que isto significa que Jesus nos revela a missão que Jesus estava tendo. Jesus estava fundando uma organização, uma instituição. E ele tinha hierarquia, e ele tinha um jeito de atuar. Eles deviam imitar o jeito de Jesus. Deviam fazer isso e evitar aquilo, etc, etc. É interessante, isto nos revela que Jesus era muito consciente de que a missão dele não se restringia apenas àquele grupo de pessoas que tinham a sorte de poder conhecê-lo, escutá-lo, sino de algum jeito a missão dele se estendia a todo o mundo e a todas as épocas da história. Jesus era consciente de ter uma missão pessoal, ele era o Salvador, como escutamos também a São Paulo dizer, ele morreu por nós, mas ele também queria que nós, seres humanos, criaturas, nós também apoiássemos, ajudássemos a missão dele. E então ele funda a igreja que nós conhecemos hoje. Agora, aqui me vêm várias perguntas. A primeira é, nós escutamos no Evangelho expressões como a messe, não, está pronta, não, preciso enviar operários à messe. Messe e operários. Ovelhas e pastores, não? Rebanho e pastor, nos governados e governantes. Hoje, todas estas expressões, não, nos parecem um pouco, nos sentimos um pouco incômodos com elas. Como é isso de, nós gostaríamos mais bem uma igreja mais democrática? As pessoas falam muito isso hoje. Eles estão pedindo a democratização da igreja. Muitas pessoas, inclusive, que têm uma grande espiritualidade e um coração muito bom, eles estão próximas de Deus, mas falam assim: padre, quando eu preciso falar com Deus, eu vou direto para lá. Esse outro aí da igreja,
essas pessoas assim com esses vestidos, etc., não gostamos. Então, o lema deles é Cristo sim, igreja não. Por isso, porque hoje nós queremos coisas democráticas. Nós pensamos que se alguém exerce uma autoridade, é porque o povo deu a ele essa autoridade. E, portanto, ele deve servir ao povo. E o povo, se não gosta, troca essa autoridade. É assim que funciona a democracia. Pois bem, a resposta é muito simples, não? A igreja não é uma obra dos homens. Ela não é. Se a igreja fosse uma obra só de homens, então nós não precisaríamos dela. Bastaria com o Estado, ou bastaria com alguma ONG, ou muitas ONGs que fizessem labor de caridade e pronto. Mas a igreja não é isso. A igreja é uma obra de Deus. E a autoridade que Papa, o Santo Padre, não o Papa, os bispos, os párrocos e os padres, não, que não são párrocos como eu, não, essa autoridade vem de Deus. E não significa que agora nós podemos exercer essa autoridade de qualquer jeito. Nós somos cobrados por Deus e nós temos que imitar a Jesus, que não veio a ser servido, mas a servir. Mas essa autoridade vem de Deus, porque a igreja é uma obra de Deus. Nós podíamos pensar, bom, tá bom, Jesus queria fundar uma igreja. Fica muito claro quando escutamos este evangelho, não? Ele escolhia apóstolos, estabeleceu uma hierarquia, deu métodos de trabalho, etc, etc. Mas será que a igreja de hoje conserva o essencial, pelo menos, do que era a igreja que queria Cristo? Ou já a igreja se desvirtuou por completo? Isso é o que dizia Lutero. Lutero dizia que a igreja católica, apostólica, romana, tinha se desvirtuado, tinha se desviado do caminho de Jesus e, portanto, ele precisava, fundar de novo a verdadeira igreja de Cristo. E muitos atrás dele foram. Mas essa primeira igreja que ele fundou, supostamente a ideal, hoje, ele se dividiu da igreja e essa igreja hoje se convirtió em mais de 25.000 denominações cristãs. Ou seja, não apenas Lutero, mas também Calvino, Zwinglio e todos os fundadores depois falaram exatamente o mesmo discurso. Isso se desvirtuou, eu preciso fundar a verdadeira igreja. E hoje temos aqui em Brasil, a cada quadra, em cada rua, um pastor que acha que ele está fundando a verdadeira igreja de Cristo e que o resto está errado. Então, conserva sim, conserva o essencial a igreja católica, porque por um motivo muito simples, ela está cheia de limitações. Os homens que constituímos a igreja somos fracos e muitas vezes cometemos erros. Cometemos erros agora no presente, erros inclusive terríveis, escândalos que nós temos assistido recentemente, muito tristes, e erros também históricos, não? Precisa ser enxergado no contexto, mas é claro que é um erro. Há muitas vezes o jeito em que a igreja atuou frente à ciência, o jeito em que a igreja atuou frente aos muçulmanos com as cruzadas, o jeito que a igreja atuou com a Inquisição, perseguindo os judeus. Sim, nós cometimos muitos erros. A igreja está composta de homens e isso aconteceu. Mas ela conserva o essencial, porque nada do que os homens fazem é o que Jesus considera essencial. O essencial é a graça, é a missão que Ele nos deu. E a graça que está nos sacramentos. Quando eu consagro o pão e o vinho, é Jesus mesmo que nos dá, nesse pão e nesse vinho, o corpo e o sangue de Cristo. E quando os fiéis comulgam o corpo de Cristo, recebem o próprio Deus. Isso não é obra dos homens, é obra de Deus. E quando um sacerdote, no silêncio, no segredo e no escuro, talvez, de um confessionário, dá absolução a um penitente que está confessando com humildade seus pecados, ele é perdoado diante de Deus. E de volta a graça a seu coração, ele restabelece toda a graça em sua alma, como se nunca tivesse cometido um pecado, porque Jesus deu esse poder à igreja. Insisto, a igreja está composta por homens limitados, é verdade, mas ele conserva a graça de Deus. Por isso nós dizemos no creio na igreja uma, santa, católica e apostólica. Uma, porque é uma só igreja.
y nos permanecemos fieles. Y si ella se desvía, nos tenemos que renovar o auténtico Espíritu de Cristo, mas sin sair da igreja. Renovar a própria igreja de Cristo. E isso tem acontecido muitas vezes na história. No mesmo tempo que Lutero, não, perdão, muito tempo antes de Lutero, mas no mesmo tempo, por exemplo, do cardeal, havia um cardeal muito famoso, agora não me estou lembrando o nome, mas ele se queixava e pregava muito contra a riqueza da igreja, não? Lá, século XIII. E esse cardeal, finalmente, brigou tanto com a autoridade da igreja que se separou e ele terminou sendo queimado, né? Terminou na fogueira, coitado. Mas, nessa mesma época, também São Francisco criticava a riqueza da igreja, mas de que jeito diferente? Com humildade, foi diante do Papa e com seu exemplo de vida, ele pregava como a igreja devia ter se reformado. E essa igreja, Savonarola, Cardenal Savonarola se chamava, não? Esse cardenal contemporâneo de São Francisco de Assis, que pregava com muito ardor, não? Com muito fogo, mas ao final ele não fez um favor. Ele causou divisão, causou muitas pessoas que se revoltaram contra a igreja. Em troca, Francisco, com sua humildade, ele nos deu um exemplo de como se reforma realmente a igreja e traz o exemplo de São Francisco. Muitos clérigos mudaram de vida. A igreja sempre precisa ser renovada, por isso ela é uma. Em segundo lugar, é santa. Por que é santa? Porque nela está a saiva de Deus. Está a graça de Deus através da Eucaristia, através dos sacramentos em geral. Quando uma criança é batizada, ele se converte em filho de Deus realmente. Não pela santidade do Padre, mas pela graça do sacramento. O Padre pode ser o maior pecador da história, mas se ele batiza em nome de Cristo e faz o que tem que fazer, colocar água, abençoar e falar as palavras apropriadas, Jesus converte essa criança em um filho de Deus. Por isso ela é santa. Ela contém, como em um vaso, como em uma taça muito pobre, uma riqueza muito grande que é a graça de Deus. Depois, ela é apostólica, porque vimos hoje, é fundada sobre os apóstolos. Jesus escolheu os apóstolos, escolheu os discípulos e depois os mandou. E nós todos somos sucessores desses apóstolos. Sucessores dos apóstolos são os bispos, sucessores dos discípulos são os sacerdotes. E todos os fiéis cristãos, de algum jeito, somos também sucessores de isso. E romana, porque a sua sede é aí onde morreram os apóstolos Pedro e Paulo, cabeças da igreja. Então, essa é a primeira coisa que me vem à mente quando escuto esta passagem de Cristo, não? A igreja é a obra fundada por Cristo. Ele queria a igreja. E ainda hoje, a igreja é um instrumento de salvação. Mas a segunda ideia que me parece interessante aproveitar é o envio. Jesus também envia seus discípulos. É dizer, ele nos manda, não apenas a ele, mas a todos os que seriam depois seguidores deles. Primeiro, como vimos aqui, a las aldeias e povoados de Israel, de Judea. Não, ao princípio foi uma missão de preparação, então estava circunscrita apenas a Judea, não? A Israel. Mas depois, em um segundo momento, depois da ressurreição, Jesus dirá: ide ao mundo inteiro e pregai o Evangelho. Ou seja, ele manda os discípulos ao mundo inteiro. E parece incrível, mas os apóstolos entenderam muito bem isso. E rapidamente eles começaram a espalhar a mensagem de Cristo por todos os lados. Paulo e Bernabé, acabamos de celebrar a festa de Bernabé esta semana, ele foi precisamente a todos esses povoados na Turquia e na Grécia e até Roma, e parece que até Espanha, porque eles sabiam que tinham sido enviados por Jesus ao mundo inteiro. E eles queriam pregar a palavra lá onde nunca tivessem escutado o nome de Jesus. Era a missão que Jesus estava dando. Mas essa missão que Jesus deu aos apóstolos não é apenas para eles. No Vaticano II, nós compreendimos que a missão é para todo cristão. E esta época que nós vivemos agora é a época dos leigos cristãos. É a época do cristão que toma consciência de que a missão inicialmente foi assim, na história da igreja. Primeiro foram os apóstolos, depois foram os grandes bispos. Quando a gente lê a história do cristianismo nos primeiros 3, 4, 5 séculos, até o século VI, VII,
quem se escuta falar? Quem tem a palavra? Quem são os pregadores? Quem são os grandes evangelizadores? Os bispos. Depois, a partir do século VIII, século IX, sobretudo a partir del primer milenio, comienzan los sacerdotes y ahí aparecen las órdenes de los pregadores, los dominicos, poco tiempo después los franciscanos, después aparecen también los jesuitas y todas las órdenes religiosas y congregaciones que conocemos. Es la época de los sacerdotes. Ahora, no século XX especialmente, con el Vaticano II, comenzó a era dos leigos. Y a gente ve un monte de movimientos fundados por leigos, dirigidos por leigos, levando a palavra de Jesus ao mundo inteiro. Coreia, você sabe que Coreia hoje é um dos países católicos com maior crescimento, com maior número de batismos de adultos, com maior número de vocações. O seminário diocesano maior do mundo é o seminário de Seul, junto com algum outro em Guadalajara, México e alguns mais. Em Filipinas também tem muitas vocações, mas é um dos maiores do mundo. E Coreia não foi fundado por missionários. Aí não chegou um padre, ou um missionário, ou um religioso, uma religiosa. Foram leigos. Foram leigos muito tempo atrás que conheceram a fé católica na China e voltando para seu país fundaram. E hoje é uma igreja absolutamente viva e levando provocando uma grande transformação de todos os coreanos lá leigos. Coreia do Sul, claro, estou falando, não? Coreia do Norte está proibido. Assim diz Jesus, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele nos envia. Jesus nos manda a todos a realizar essa missão. E essa missão é muito importante, queridos irmãos, porque a missão que Jesus nos dá não é qualquer uma. É a missão com maiúscula de nossa vida. Nós não nascemos por casualidade, não estamos aqui apenas para ocupar um espaço de ar aqui na Terra, nem para consumir uns produtos, nem apenas para trabalhar. Tudo isso está bem, mas nossa missão tem uma dimensão mais profunda. De algum jeito, todo cristão e todo ser humano, eu diria, sempre está conectado, direta ou indiretamente, com a missão de Cristo. Do mesmo jeito que Jesus morreu e ressuscitou para levar a humanidade a esse novo céu e essa nova terra que Ele está criando, todos nós somos colaboradores dele, de Cristo, nessa missão concreta. Nós somos chamados, pela fé, a formar parte da igreja e a estender o reino de Cristo. Portanto, não estou falando de seu trabalho, não estou falando apenas de sua família, não estou falando de seu hobby e não estou falando de sua carreira. Estou falando do reino de Cristo. Você tem sido enviado e tem sido chamado por Jesus para ajudar nessa missão. E se você não me acredita, escuta o que fala primeiro Jeremias. Jeremias diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Dice Deus através do profeta Jeremias: antes de você nascer, te santifiquei e te designei profeta das nações. E depois, Paulo diz ainda com maior clareza e com maior consciência: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Olha que interessante. Somos criados por Deus para quê? Para fazer umas boas obras. Essas boas obras é a nossa missão. Nós fomos criados para isso. Isso que dá sentido e significado à nossa vida. E continua Paulo: as quais Deus preparou de antemão para que nós os praticássemos. Ou seja, Deus tinha já pensado nessas boas obras. Sabe por que o mundo está muito mal? Sabe por que tem tanta corrupção e tanta violência e tanto egoísmo? Porque essas boas obras que Deus pensou que nós faríamos, nós não estamos fazendo. Muitas pessoas lá no mundo não estão fazendo. Uma vez, San Felipe Neri, um santo, não, de Roma, era párroco em Roma, ia passando, foi ao princípio de sua conversão, antes de ele ser padre, quando ele era apenas um jovem. Caminhava uma noite por essas ruas de Roma, escuras, úmidas, uma noite com frio de inverno, e encontrou um pobre que estava tremendo de frio e com febre,
E aí ele estendeu uma mão para pedir uma limosna, uma esmola. E Felipe ficou profundamente impressionado. E ele pensou e deu alguma coisa para ele, mas ele ficou revoltado com Deus. E falou: Deus, por que você permite isso? Por que você não faz nada? E ele sentiu que Deus lhe respondia: eu fiz sim, eu fiz você. E aí ele entendeu que ele devia ser a resposta e a solução para aqueles pobres de Roma. E se transformou, aí se fez padre e foi um grande santo da igreja. Pois bem, é verdade. Deus nos criou, como diz São Paulo, para fazer umas boas obras. Nós não estamos fazendo e o mundo está como está. Por quê? Porque nós temos uma missão para estender o reino de Cristo. E nós esquecemos isso com muita facilidade. Achamos que nossa missão é trabalho, família, hobbies, amigos e outras muitas coisas. E nos esquecemos desta dimensão fundamental de nossa vida. Isso forma parte também de nossa missão. Mas olha o que diz São Paulo na carta aos Coríntios. Ele agrega uma coisa muito interessante aqui. Vocês, fala São Paulo aos Coríntios, aos cristãos de Corinto, já não são estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Ou seja, somos concidadãos dos santos que estão no céu. E são membros da família de Deus. Olha, que forte isto. Nós somos membros da família de Deus. Quem é a família de Deus? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e todos os santos, Santíssima Virgem e todos os santos. Nós somos parte dessa família. Então, nossa dignidade é muito grande, mas também nossa responsabilidade é muito grande. E continua Paulo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha, nós somos cristãos porque fomos edificados sobre o alicerce dos apóstolos. Escutamos hoje isso. Jesus chamou os apóstolos. Eles são o alicerce, o fundamento da igreja. E continua Paulo ainda. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas também. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, tendo Jesus Cristo como pedra fundamental, lógico, ele é a pedra fundamental. Mas aqui vem a parte mais interessante, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ou seja, Paulo nos vê a todos como pedras que nos vamos unindo para construir uma grande catedral, a catedral da Igreja Católica. E você e eu, todos somos uma pedra. Cristo é o centro, é o fundamento, a pedra angular. Os apóstolos são o alicerce, não? Que está sobre essa pedra angular. E sobre eles, todos nós temos que construir uma parte. Você está construindo uma parte dessa catedral. Tudo bem, continua São Paulo. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Veja cada um como constrói. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada o dia e atrará a luz. Ou seja, o dia do juízo, o dia que nos encontramos com Deus. A sua obra será mostrada, a sua obra será mostrada. Quando? O dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo. Ou seja, nossa obra vai ser testada por Deus no dia de nosso encontro com Ele, que provará a qualidade da obra de cada um. Se é o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Ou seja, nós temos que construir uma parte dessa catedral imensa, mas o que nós construyamos vai ser provado. Se permanece, então receberá a sua recompensa. Se não permanece, então perderemos. Não, Paulo diz que se nós construímos, mesmo que não construyamos com bons elementos, se nossa obra se destrui quando é provada por Deus, mesmo assim seremos aceitos, ele fala assim, mas no último lugar.
não? Mas por lo menos existiu a boa intenção de construir. Mas diz São Paulo, olha com que você constrói. Então, para eu construir essa obra de Deus, de la que está falando São Paulo, eu preciso enxergar o propósito da minha vida. Entender que Jesus enviou os apóstolos, sim. Ele enviou os discípulos também. Mas Ele me enviou a mim. E eu devo construir com pedras preciosas. Ou seja, não com coisas que acabam, não com coisas que se vão, coisas que desvanecem, coisas que se perdem. Temos que construir com pedras de eternidade, com coisas, com valores, com sacrifício, com entrega, com suor de nossa frente, com amor. É isso que fica, é isso que realmente vale aos olhos de Deus no dia da luz que Ele fala. Porque São Paulo, ele sempre compara a vida com a noite e a morte com o chegar do dia. Não? A luz é a morte, porque é o momento em que você se encontra com Deus. Não? Então, essa expressão em Paulo sempre se refere a nosso encontro com Deus. Ele nos vai provar. Com que você está construindo? Isso é interessante. Lembro uma vez uma história, não? Contavam de um senhor que passava. Já sabem que nas antigas catedrais da igreja se construíam durante muitas gerações, inclusive. Uma catedral podia demorar 50 anos em ser construída, ou talvez 100. Tem catedrais como a Catedral de Burgos, a Catedral de Salamanca, que tardaram 200 anos em ser construídas. Pois bem, aí, quando uma pessoa passava perto e viu um operário e perguntou: o que você está construindo? O que está fazendo aí? E ele falou: aqui, martelando aqui a pedra. Não? Ele já não veia a hora para acabar aquele trabalho e poder ir a casa para curtir com seus amigos, talvez, e tomar uma cerveja. Eu não sei. Mas ele apenas respondeu assim: eu estou aqui martelando esta pedra. Porque foi isso que pediram para ele. Mas esta pessoa que passava por aí ficou um pouco curiosa. Não, mas esta obra tão grande. E perguntou para outro operário. E ele respondeu: o que estou fazendo? Estou conseguindo o pão para minha família. Porque eles passam muita necessidade. Ele estava, por lo menos, tinha uma visão um pouco mais a longo prazo. Tudo bem, ele trabalhava, estava conseguindo o pão para a família. Mas, lógico, ainda não era suficiente. E aí essa pessoa perguntou mais um operário. E ele, com o olhar lá no fundo e brilhante, com o rosto radiante, responde: eu estou construindo uma catedral. É isso. Onde está a sua visão? Apenas aqui, no curto prazo? Apenas nas coisas que tenho que fazer? Eu só vejo a materialidade? Ou no médio prazo? Ou lá o meu olhar está lá no longo prazo? Inclusive, eu diria, na transcendência, na vida eterna, em Deus. E então eu me dou conta de que inclusive os problemas, as dificuldades, os desafios da vida que eu estou passando, são apenas provações, oportunidades que eu tenho para oferecer algo para Jesus, para contribuir com minha parte à construção dessa grande catedral que é a igreja, que é a obra de Deus para a extensão do reino de Cristo no mundo inteiro e em cada coração. E você é parte dessa obra. Nós somos pedras vivas, como diz São Paulo, dessa grande obra de Deus que está realizando. Então, nós precisamos descobrir e enxergar nossa missão. Ter essa missão a longo prazo. Ter essa visão que penetra lá na eternidade. Nossa vida voltada para a eternidade. A vida avança. Caminhamos. Esta semana, visitei uma pessoa que estava muito doente e me surpreendeu um câncer. Mas ela está com uma grande confiança, uma grande fé. Como é possível? E grande paz interior. Como é possível isso? Porque seu olhar não está apenas nas coisas materiais, nem apenas nesta vida. A sua confiança, o seu amor, a sua fé lhe permitem enxergar mais longe. E ela se sentia satisfeita com sua vida, com tudo o que tinha feito. Olha que bonito. Tomara nós todos possamos falar sempre desse jeito e ter essa confiança em Deus, mas para isso nós precisamos descobrir a missão de nossa vida, que, insisto, é uma missão que está conectada com a missão de Cristo, com a extensão do reino de Deus. De que jeito a minha vida ajuda a construção da igreja, a construção do reino de Cristo neste mundo? Porque é isso o que fica e porque é isso o que vai ser provado o dia em que eu me encontre com Deus. Vamos pedir a Deus neste dia
que nos ayude a vivir esa misión en nuestra vida, a saber que también nos fuimos enviados y a ser igual que los apóstolos en aquella época, en aquellos primeros años de Iglesia Católica y todos discípulos, también nos deixar atrás los miedos, deixar atrás la inseguranza, deixar atrás nuestras quejas y nuestros problemas y nuestras dores y convertirnos en verdaderos campeones del cristianismo que saben enfrentar cualquier dificultad y llevar el nombre de Cristo. Vamos a hacer agora a nossa profissão de fé.